Você já ouviu uma voz dentro da sua cabeça dizendo: você não é capaz. Nada muda na sua vida. Você nunca vai conseguir. Talvez você tenha acreditado nela. Talvez você ainda acredite. Mas se eu te dissesse que essa voz não é você, você não é seus pensamentos. Você é quem os observa. E é nesse reconhecimento que começa a verdadeira liberdade. A mente humana pensa entre 670 mil pensamentos por dia. E segundo a ciência, mais de 90% deles são exatamente iguais ao do dia anterior. Ou seja, você está pensando o mesmo de sempre, sentindo o mesmo de sempre, vivendo o mesmo de sempre. E o pior? Você acha que isso é quem você é, mas não é. São apenas pensamentos condicionados, programações antigas, repetições emocionais do passado. E se você não observar, vai seguir acreditando que essa voz é você. Vai seguir vivendo no piloto automático da mente. Pensar não é o problema. O problema é se identificar com o pensamento. Quando você acredita em tudo o que pensa, você entrega seu poder à mente condicionada. Mas pensamentos são apenas impulsos elétricos baseados em memória e emoção. Eles não são mandamentos. Eles não são a verdade. Por exemplo, quando você pensa "eu sou ansioso", esse pensamento não está descrevendo você. Ele está reforçando uma identidade. Mas você não é sua ansiedade. Você é quem observa a ansiedade. E aquilo que você observa, você pode transformar. Tudo muda quando você decide: eu vou observar meus pensamentos sem reagir a eles. Esse é o ponto de ruptura. É quando você sai da hipnose da mente programada e se torna consciente. No momento em que você observa um pensamento, você cria um espaço entre ele e você. E nesse espaço existe liberdade. Liberdade para respirar. Liberdade para não acreditar. Liberdade para escolher outro estado de ser. Feche os olhos por alguns instantes. Respire lentamente e observe o próximo pensamento que surgir. Talvez seja um julgamento, uma dúvida, preciso fazer isso ou aquilo. Observe e não reaja. Você não precisa lutar contra ele. Apenas veja-o como uma nuvem que passa. Diga silenciosamente para si mesmo: esse pensamento não é quem eu sou. E volte à respiração. Volte ao corpo. Volte ao agora. Você é o campo de consciência que observa. Você é presença, silêncio, espaço interior. Quando você mergulha nessa consciência, a mente perde o controle. A programação se desfaz. A frequência muda. E o que antes era automático começa a ser escolhido. Você começa a pensar de forma consciente, a vibrar com intenção e a criar uma nova realidade a partir do presente e não do passado. Ao se tornar o observador, você não elimina pensamentos negativos. Você os enfraquece e, ao mesmo tempo, fortalece os pensamentos que deseja nutrir. Gratidão, confiança, entrega, clareza, alegria. Você começa a vibrar em sintonia com o seu futuro ideal, não mais com o seu passado emocional. E com consistência, isso se torna seu novo eu. Uma nova personalidade, uma nova realidade. Você não precisa lutar contra sua mente. Você só precisa observar e escolher de novo. Hoje, você deu mais um passo rumo à sua liberdade interior. E essa jornada pode ir muito além do que você imagina. No primeiro comentário fixado deste vídeo, eu deixei um link especial com produtos essenciais para quem está aplicando os ensinamentos de Joe Dispenza na prática. São livros, cadernos de reprogramação, materiais para meditação e estudos, tudo que pode te ajudar a transformar sua vibração de forma real, duradoura e consciente. Clique no link e veja o que seu novo eu pode começar a atrair agora. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para seguir nessa jornada de despertar e transformação. Lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é o criador do que pensa a partir do agora.